Gostaria também de dizer aqui para vocês, e ao você que está em casa nos acompanhando, né, que existem escolas diferentes de iconografia. A minha escola é russa, por exemplo. Então tem a eslava, tem a grega, né? Então são escolas diferentes e a metodologia de ensino é diferente. O estilo Mas a artístico também é técnica diferente ou não? não muda os traços. É Uhum. bastante geométrico. O ícone Sim, é verdade. ele é muito geométrico, né? Uhum. Uhum. E depois eu te explico por quê Sim. disso, tá? Então, a minha escola é a russa. Então, o meu aprendizado, a metodologia que os meus mestres me ensinaram é uma. Por exemplo, da escola grega é outra. A maneira de você escrever o ícone. A técnica é sempre a mesma, tá? Então, tem essas escolhas de escolas também que você pode estar fazendo, né? A senhora sabe mencionar alguma dessas diferenças para a gente ter uma noção? É a Nas forma de cores, aprendizado? aprendizado. Na escrita, por exemplo, a escola grega, que eu tenho, inclusive, um grande amigo meu, padre Dimitri, que é da escola da Igreja Melquita Católica, Uhum. né, lá de Taubaté, em São Paulo. Ele segue a escola grega. A escola grega, por exemplo, um simples exemplo, né? Quando nós passamos o desenho para madeira, nós fazemos a escrita do esboço do desenho com o nanquim escolar, né? Por que eu utilizo o nanquim? Para que essa escrita ela não suma do momento da passagem das etapas pictóricas, para que ela não suma, não desapareça, né? A escola grega, ao invés do nanquim, eles utilizam a caneta de ponta seca, que nós também utilizamos, mas em outros momentos, mas eles fazem o risco do desenho completamente com a caneta ponta seca. Então, é como se você faz uma incisão mesmo, né? Uhum. Então, imagina você fazendo incisão no desenho todo. Então, essa é uma característica da escola grega. Da escola grega, tá? A escola russa não tem esse pormenor, né? Uhum. Mas não que isso tire o aspecto de grande trabalho, grande ou menos, ou mais importante ou menos importante. Não, né? Apenas métodos diferentes. Métodos diferentes de ensino. Interessante, eu não Métodos sabia de disso, ensino. E cores, né? Às vezes muda um pouco o tom, né? Às vezes a russa eu falo que ela tem uma cor, uma sensibilidade, uma característica sensível da cor. Embora traz sempre a grande luz, né, no ícone, ele vem da escuridão para a luz. Ele vai sendo realizado no decorrer das etapas, né, que nós vamos pintando, ele vai trazendo ele da morte para a vida, tá? Até chegar na luz final, né? Uhum. Essa claridade de luz final que ele nos mostra. E fala um pouquinho pra gente sobre voltando lá pra formação, né? A senhora falou, quando a senhora foi lá no mosteiro, começou a ter as aulas, né? Uhum. Lá no laboratório de iconografia. Laboratório, isso. E aí eu queria saber um pouco mais o detalhe do processo de criação do ícone, né? De escrita do ícone. Eles já pegam direto a madeira para fazer na madeira mesmo? Não, ou começa então, no papel, depois já passa pra madeira? Então, veja bem, essa é a metodologia, inclusive, que eu trouxe para cá. O aluno, ele faz uma prática no papel, Certo. tá? Vai fazendo uns riscos com a caneta, depois ele passa para o pincel, né? O pincel de grafia, que nós chamamos, que é a nossa caneta. Uhum. Eles fazem muitos exercícios de caligrafia. O próprio nome do curso, iconografia, diz respeito à caligrafia. Icon, que Escrita vem de do ícone. eikon, uma palavra grega que significa imagem. Grafia, escrita. Uhum, Escrita da imagem, né? Então, a prática dos exercícios que o aluno precisa obter já no início do curso é essa prática de caligrafia, de escrita mesmo. Uhum. De fazer a cópia do desenho na caneta, depois no pincel, e assim por diante. Logo, eles passam para a madeira
passando o desenho, porque eles passam com o carbono, por isso que eu dizia para vocês que não era necessário saber desenhar, né? Só que essa prática de linhas retas, ela tem uma exigência muito grande e um domínio grande também no pincel, né? Não dá pra usar régua não, né? Não. Essa é a pergunta que muitas pessoas me fizeram. Posso usar a régua? Quando eu vou usar a régua? Só no exercício do papel mesmo, né? Pra sair retinho assim? É difícil, hein? Então, é muita prática. Quanto mais você pratica, lógico, mais você fica bom nisso, né? E o aprendizado também da pintura, porque vocês podem observar que a técnica da iconografia, ela é uma pintura chapada. Sim. Ela não tem essas mãos que traz a pintura acadêmica, por exemplo. Verdade. O ícone também, vocês observam, ele é tudo reto. Por quê? Essa prática de geometria, né? De ser tudo reto, o nariz longo, observam? As mãos que têm os dedos longos, né? Então, essa explicação para nós trata-se da vida espiritual. Você não vê um ícone gordinho. Você vai ver ele quando ele está de corpo inteiro. Ele é um traço reto, assim, ó. Ele não traz anatomia. O ícone nunca traz curvas e aspectos anatômicos, né? Músculo. Por quê? Para nos lembrar que ele é um ser espiritual. Ele é uma obra espiritualista, né? Então, eu dizia para vocês que o ícone é um sacramental e nós estamos trabalhando e dando vida a esse sacramental. Então, ele tem o espírito, ele tem a alma, né? Então, eu falo que, por exemplo, na técnica, quando o aluno se depara com o ícone, às vezes ele acha até o ícone um pouco estranho, porque ele não está acostumado com esse tipo de pintura, com os traços, esse rosto. Confesso, a primeira vez que faz muito tempo isso, que eu bati o olho e falei, nossa, que negócio mal feito, né? Mas é verdade, é porque assim, os traços que a gente conhece são, por exemplo, de ver algumas obras na Itália lá, que tem, a gente vê a veia, vê cada curvinha, cada coisa. Na época renascentista, isso deixou mesmo. bastante evidente, né? Que coisa, né? De repente, nossa, mas tá diferente isso aqui, por que será, né? Então, eu ia perguntar, como que a técnica foi desenvolvida, ou quando houve um momento em que falou, não, tem que ser assim, por causa disso, daquilo. Pois é. Então, quem estava vivo naquela época soube disso, né? É engraçado porque, vamos dizer assim, quando o iconógrafo, que normalmente os iconógrafos russos, eles eram monges ortodoxos, né? Pensa vocês que antes dele pôr uma pincelada no ícone, ele passava horas em oração e jejum, né? Hoje nós temos uma mesinha do café lá na aula. Então, inclusive um monge uma vez me perguntou, porque eu dei aula lá no Mosteiro de Claraval também, né? Em Minas. Divisa de Minas e São Paulo, né? Então, ele chegou a me perguntar, Luísa, mas como nós vamos praticar o jejum diante das aulas de iconografia, né? Eu falei, ai, padre, tá difícil, hein? Porque nós temos a mesinha do café, um momento de break, né? Um momento de pausa durante a aula, porque a nossa aula dura 3 horas. Mas antigamente, a iconografia era assunto só para os monges. Só os monges e monjas é que executavam a iconografia, né? Então, isso tudo que você me perguntou foi revelação divina. Porque o ícone, ele não surge assim, sabe? Do nada. Vou ali, vou pegar o papel e fazer um desenho, né? Os monges passavam meses e meses em oração. Eles tinham como base a palavra, a escritura. Provavelmente eles meditavam muito aquela palavra, aquele trecho bíblico, para poder colocar as pinceladas na tábua, né? E tábua e provavelmente toda essa terra que o pigmento né?
extraído da pedra, da terra. E o ovo que nós utilizamos ainda até hoje, né? A emulsão que nós chamamos, né? A pintura têmpera. Nós trabalhamos com o ovo, a gema do ovo e a água destilada, que dá durabilidade ao longo dos anos na arte, né? A água destilada. Não é uma água que, de repente, pode trazer alguma porcentagem de cloro, tipo, entendeu? Então, todos esses particulares, toda essa dedicação, essa escolha, ela partiu de um momento de inspiração divina. Não tem explicação. Não é do homem, né? Não é só criação do homem, né? E qual que é a técnica para as cores ficarem chapadas, como a senhora bem disse há pouco, para ficar assim, tão lisinha? Pois é. É impressionante. Então, essas terras, quando nós temperamos, diluímos ela, né, na gema do ovo e na água, ela pode ter a porcentagem de diluição maior ou menor. Então, nós começamos sempre com a porcentagem maior, né? E damos diversas pinceladas no movimento único, puxando o pincel. Não é nos toquinhos, né? Pinceladas longas, né? Com o pincel chanfrado, o pincel ou o redondo, depende da maneira do qual o aluno se encontra, porque o pincel, ele é uma ferramenta muito individual, tá? Então, de repente, você se dá bem com o pincel redondo, o outro se dá bem com o pincel chanfrado. Eu costumo trabalhar bastante com o chanfrado em determinados momentos, né? Para passar a cor do manto, da veste, as cores de fundo. E daí, então, uma observação muito grande a respeito da técnica, e eu vou dizer para vocês, que é a tinta de fundo do rosto. Essa aqui, que nós chamamos de sanquir. O sanquir, ele dá o fundo da pele, tá? Ele marca o fundo da pele. Então, essa cor aqui, ó, que você vê no fundo do rosto... Da sombra do rosto, né? Ele traz a sombra em cima desse fundo. Você vê que ele tampa os poros da tábua, que é o gesso branco, ok? Então, ele tampa aqueles poros e vai cobrindo até sumir o branco da tábua, né? E essa cor de fundo, onde vai pele, onde é o rosto, o pescoço, as mãos, ela é denominada sanquir. E esse sanquir, eu costumo dizer, é a alma do ícone. Ele é uma cor particular. Mesmo que eu diga para vocês dois que, vamos supor que vocês sejam aluno, eu falo, olha, vocês vão utilizar amarelo ocre, terra verde, sombra queimada, vermelho e branco. Exatamente nessa regrinha de cores que eu ditei para vocês. A sua vai sair de uma cor e a dele de outra. Porque é você que está tendo ali, naquele momento, a sua emoção, o seu coração, a sua mente, as tuas mãos, você que está preparando a tua tinta, né? E essa é uma individualidade de cada aluno. Trazer o seu sanquir numa determinada cor, tá? Para depois receber a pele em cima. E esse sanquir é o que caracteriza a técnica bizantina. Se você não mostrar o sanquir, cobrir ele todinho, como, por exemplo, a pintura acadêmica, ela esboça o rosto inteiro, né? Aqui não. A gente faz essa separação. Se você não mostrar o sanquir, não é técnica bizantina. Porque esse sanquir é o que caracteriza a nossa técnica. Interessante.